noite a todos. É uma alegria estar com vocês, um privilégio participar desse momento de estudo da Palavra de Deus. Querida comunidade do Espaço Novo Tempo de Piracicaba, que momento nós estamos vivendo. Um período e uma fase que, se tivessem nos perguntado ali em meados de fevereiro de 2020, esse ano, e tivessem nos sugerido uma situação similar a essa, ninguém acreditaria. Porque são cenas de filme, parece que são cenas de filmes de Hollywood, cenas de guerra, um período que tem assustado famílias, pessoas, ceifado vidas, e mesmo assim, eu gostaria de levar aqui o agradecimento à liderança dessa igreja, no nome do pastor Reinaldo Coutinho, os seus liderados, os meninos que cuidam do som, que tem todo um zelo em vir aqui, capturar as imagens em todos os cultos, para que vocês, os nossos irmãos, possam continuar em segurança em casa e sendo alimentados pela palavra do Senhor. Certa vez alguém disse que o certo é certo em tempos de paz e em tempos de guerra. O que é certo sempre, irmãos. Sabe o que é certo? Certo é você continuar aí com a sua fé sólida, com as suas convicções e a sua esperança firmada em Deus. Certo é você continuar na sua caminhada aí mesmo em isolamento, talvez em confinamento, mas é certo você continuar com essa esperança na salvação e na volta de Jesus. Outro dia, eu fui ao supermercado, e é claro que todos vocês também, em algum momento ou outro, devem ter ido, porque nós precisamos abastecer com alguns suprimentos básicos. E quando nós chegamos aos supermercados, hoje nós estamos vendo uma operação de guerra. E dependendo do horário e do dia que você vai, as filas são quilométricas. E ali tem toda uma equipe de pessoas preparadas com aferidores de temperatura, álcool em gel, e quase te banham de álcool em gel, e limpa carrinho, limpa a mão, e aí você tem que pôr a máscara e entra dentro do supermercado. Eu lido com pessoas, e eu gosto de gente, eu trabalho com gente, então de alguma forma ou outra, mesmo ali andando pelos corredores, eu tento cumprimentar as pessoas, e como a boca, a parte do seu rosto está tampado, então você tenta fazer aquele cumprimento de olhos, né? Você dá uma olhada para a pessoa e tenta dar uma piscada assim, uma baixada com a cabeça, tentando se conectar com gente. E eu estava indo no corredor, vi que vinha uma pessoa ao meu encontro, e eu fiquei com os olhos fitando nela, olhando para ela, esperando um olhar, e quando ela olhou para mim, eu percebi que ela desviou o olhar e saiu. As pessoas estão com medo, irmãos. As pessoas estão com medo de gente hoje, com medo de receber uma doença, de uma transmissão, de coronavírus, e quando alguém espirra, aí você dá vontade até de sair correndo de perto, porque nós estamos com medo das pessoas. Eu não estou dizendo que não é necessário e é importante os cuidados sanitários. Hoje aqui, por exemplo, antes de vir falar para vocês, eu percebi todo o carinho e o zelo da igreja para me entregar esse microfone. Estava higienizado, foi pego com um papel especial. O zelo, os cuidados sanitários. Mas eu vou dizer uma coisa, nós não podemos esquecer das pessoas. Em meio a toda essa pandemia, esse medo, esses sustos que nós estamos vivendo, nós não podemos esquecer das pessoas, de nos conectarmos ao coração das pessoas, porque Jesus ele vai voltar a esse mundo e vai ser daqui a pouco,
e vai voltar para buscar pessoas. Então, mesmo em isolamento, vamos continuar usando as nossas estratégias, a nossa sabedoria, que é vinda de Deus, para alcançar pessoas, mesmo que seja através de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp, de um contato virtual, mas precisamos continuar nos conectando às pessoas, mais do que nunca. Em nenhum outro tempo, eu nunca vivi algo tão terrível como o que nós estamos vivendo, nos meus 38 anos de idade. Mais do que nunca, nós precisamos nos conectar com o coração das pessoas, nos conectar com corações, com gente, porque tem muitos que estão sofrendo em isolamento, muitos que estão precisando em confinamento. E eu gostaria de fazer uma oração, e após orar, vamos estudar um texto da Bíblia que traga alento e esperança para esses dias que estamos vivendo. Feche seus olhos e oremos. Obrigado, Senhor, porque mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos tão singulares, Senhor, percebemos que o Senhor está conosco. Sentimos a Tua presença, Pai, o Teu consolo, o Teu colo, o Teu aconchego. E a nossa oração, bondoso Deus, é para que todos aqueles que estão ouvindo, ou em algum momento ouvirem essa mensagem, possa sentir também esse abraço do Pai, esse conforto do Senhor, para que tão logo, quando passarmos por isso, possamos, com mais esperança, aguardar o Teu breve retorno. Oramos também pela palavra que iremos ler na Bíblia, que o Senhor fale para nós, bondoso Deus, de forma carinhosa, zelosa, e que isso venha como um ensinamento. Quem fala é um pecador, Pai, mas precisamos ouvir a Tua voz. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero convidá-lo a ler um texto do livro de Salmos, que está no capítulo 27. Eu vou ler com vocês os 3 primeiros versículos. Salmos capítulo 27, diz assim, capítulo 1. Ó Senhor, ou melhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. É interessante estes versículos do capítulo 27 de Salmos, que foram escritos pelo salmista Davi muitos anos antes de Jesus Cristo. Mas o período que Davi escreve esse texto é um período que eu poderia associar a esse confinamento que nós estamos vivendo, um momento de isolamento na vida do salmista. Eu quero recordar com vocês, queridos, que nesse período, Saul, o rei Saul, havia sido tomado por um espírito mau, por um espírito insano, e o rei, ele reuniu exércitos, criou toda uma estratégia para matar a Davi. E quando Davi começa a escrever esses salmos, Davi, ele está fugindo do rei Saul. E quando eu digo fugindo, Davi, ele, de tempos em tempos, ele estava em um local escondido, porque hora ou outra era descoberto seu esconderijo, então ele tinha que ficar fugindo. No vale,
num calabouço, no esconderijo na casa de um amigo, numa tenda aqui, ali, e nesse momento ele está dentro de uma caverna, e está clamando a Deus, e é fácil perceber o clamor do salmista Davi, quando você vai lendo os outros versículos. No versículo 7 ele diz assim, ouve a minha voz, Senhor, quando eu clamo, ó Senhor, tenha misericórdia de mim e responde-me. No verso 9, não escondas de mim a tua face, Pai, não rejeites com ira o teu servo. Olha o clamor de alguém desesperado. No verso 10 ele diz assim, ainda que me abandonem o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. Ele está aqui provando a Deus, falando com Deus de promessas que ele sabia que o pai tinha poder para realizar, mas era uma necessidade dele naquele momento. No versículo 12 ele diz assim, não me entregues ao capricho dos meus adversários por testemunhas falsas que se levantam contra mim, respirando violência. Dá para entender aqui o clamor do salmista Davi, nesse momento em que o rei Saul está procurando ele, muito irritado, com todo o seu exército para matá-lo. Queridos, uma coisa é quando você sabe que tem uma pessoa, alguém que está contra você ou te procurando. Uma outra coisa é quando todo um exército, toda uma inteligência, toda uma equipe de soldados, uma nação inteira procurando para matá-lo. Um outro ponto que eu gostaria de levá-lo a refletir comigo, é que quando as nações entram em guerras, suponha que você é um soldado de uma dessas nações. Eu nunca fui, mas eu imagino que ir para uma guerra é uma sensação muito difícil, porque você sabe que vai entrar em combate, você pode ser ferido, pode morrer ali. Mas quando você entra dentro de um pelotão e vê vários outros soldados na mesma condição que você, na mesma infantaria, juntos ali, com as palavras de ânimo, então parece que há um encorajamento dos soldados, porque eles estão juntos, um grande pelotão. Agora, quando você está sozinho, parece que a nossa coragem ela é minada, ao ponto de Davi escrever o Salmo 27 como clamor, angustiado, com medo dos dias que viriam. Amigos, de todo esse Salmos 27, um dos meus versículos preferidos está no versículo 4 do capítulo 27. Talvez aqui é o ponto alto de tudo que Davi escreve. Porque Davi, nessa oração, que eu quero entender que é uma oração, a oração de Davi, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor. Algumas traduções dizem, uma coisa eu peço ao Senhor. É o que eu procuro, está escrito aqui. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor. E acho fantástico, eu acho muito bonito esse sentimento de alguém que está confinado, de alguém que está isolado, que está separado da sociedade, alguém que está vivendo dias muito difíceis. Então, nesse momento onde as coisas estão complicadas, ele se ajoelha e ora a Deus, e na sua oração, ele pronuncia um pedido ao Senhor. E sabe qual é o pedido? Não era nem livramento, ele não faz aqui pedido, o pedido dele é para que ele pudesse morar na casa do Senhor para sempre.
Ele estava pedindo para ser salvo aqui, em outras palavras. Porque o para sempre, para a eternidade. Este era o sentimento do Davi. E às vezes nós somos um pouco egoístas quando pedimos ao Senhor. Porque nós pedimos coisas momentâneas. Pedimos a Deus uma lista de coisas que venham trazer benefícios para nós. E que nós nos sintamos bem, e que isso seja, esses benefícios, eles também se estendam a alguns daqueles que estão próximos de nós. E Davi dá uma grande lição, num momento de isolamento, num momento difícil, de um pedido singelo e simples, mas com um poder tremendo, de morar eternamente na casa do Senhor. Sabe, igreja, hoje, amigos, eu sei que muitos de vocês estão vivendo em confinamento. Muitos de vocês estão passando por dias terríveis, por dias difíceis que eu nem saberia mensurar direito. Eu falo para pessoas hoje que estão confinadas e com um coração extremamente apertado, porque se sente impotente, se sente incapaz. Falo talvez hoje para um pai de família, que recentemente teve uma notícia terrível, e perdeu o seu emprego, ou o seu contrato de trabalho foi pausado. Falo para famílias que tiveram os seus salários reduzidos. Falo para pais que quando abrem o caderninho do orçamento, a sua planilha do Excel, no silêncio da noite, no vazio ali da sua casa, longe dos filhos e da esposa, tem o coração esmagado por dentro, porque percebe que as contas não vão fechar, o dinheiro não vai ser suficiente. Eu falo para uma mãe que está com os filhos dentro de casa e sente angústia, porque percebe que os filhos não estão conseguindo aprender da forma honrosa, da forma justa, que deveria acontecer se os filhos estivessem dentro de uma escola. E a mãe, ela sente o coração esmagado, porque ela não vê esperanças, e vê um ano já chegando, passando da sua metade. Eu falo para um jovem, que estava cheio de esperanças, acabou de sair da faculdade. Falo para um jovem que tinha um futuro, uma esperança de um mercado de trabalho imenso pela frente, e talvez teve que voltar para a casa dos pais. Falo para um adolescente, um jovem, que está vendo as suas oportunidades de estudos também sendo levadas como uma enxurrada forte passando pela nossa vida. Queridos, falo hoje para pessoas que estão passando pelos momentos talvez mais difíceis da sua vida. Pessoas que estão sentindo um pouco daquilo que Davi sentiu quando escreveu os Salmos 27. Um coração aflito. Falo para uma família que já viveu tempos de paz, mas hoje vive tempos de guerra, em cenas de guerra. E alguém escreveu em um livro que quando você está em paz, em tempos de paz, você deve se preparar para os tempos de guerra. E quando você estivesse em tempos de guerra, deveria se preparar para os tempos de paz. Mesmo com todos esses desafios, querida igreja, mesmo com todas essas situações difíceis que nós estamos vivendo, que eu estou passando, que você está passando, que a nossa nação, o nosso mundo está vivendo,
há uma esperança, há uma grande oportunidade para que esses conflitos se acabem e possamos almejar pelos tempos de paz. Hoje nós estamos vivendo momentos de guerra, mas logo amanhã será momentos de paz. Eu abro para vocês um texto da Bíblia, no livro de João, no capítulo 16, João capítulo 16, no verso 24, a Bíblia diz assim, e na verdade, a Bíblia, quando eu digo, é o próprio Jesus quem pronunciou esse versículo. Ele disse assim: até agora, vocês não me pediram nada em meu nome, peçam e receberão, e que a alegria de vocês seja completa. Olha que bonito, é Jesus hoje que está olhando, mesmo escrito isso há 2000 anos atrás, Jesus hoje, ele se apresenta como teu pai, filho, como teu pai, querido irmão, como seu Deus, e ele está sussurrando nos seus ouvidos: até agora, você não tem me pedido nada, me peça, mas me peça com fé, me peça cheio de esperança e certeza. E quando você está conectado com Deus, irmão, quando você está junto com o Pai, Ele te ensina até a fazer os pedidos corretos, porque foi assim com Davi. Davi poderia ter pedido muitas coisas, mas no verso 4 do capítulo 27, Davi pede a coisa correta para Deus, quando poderia ter pedido muitas outras coisas. Até agora nada tendes me pedido, me peçam para que a vossa alegria seja completa. Eu continuo indo no versículo 7 de Mateus 7. Mateus 7, versículo 7, continua aqui, queridos, com a fala de Jesus. Jesus no capítulo 7, versículo 7, um texto famoso, mas ele diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batalham e as portas serão abertas, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhes dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Olha que versos bonitos. Esses textos da Bíblia, quando eu os leio, mesmo passando por momentos terríveis, mesmo passando por momentos difíceis, queridos, o meu coração, ele enche de esperança, ele enche de uma vontade tremenda de que esse período passe logo, porque depois de um tempo de guerra, depois de um tempo difícil, sempre virá o tempo de paz, e depois do vale vem a exaltação. Sabe, irmãos, Deus, ele é fantástico, porque logo depois que Davi escreve esses salmos, algo fantástico acontece, porque é isso que Deus faz quando nós erguemos a Ele os pedidos corretos. Venha comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo, primeiro livro de Samuel, o capítulo 24, os versículos 1 em diante. A Bíblia diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados, de todo Israel, e partiu à procura de Davi e seus homens,
perto dos rochedos dos bodes selvagens. E ele foi aos currais de ovelhas, que ficavam junto ao caminho, e havia ali uma caverna, e Saul entrou na caverna para fazer as suas necessidades, e Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna, e você sabe exatamente o que acontece quando nós vamos continuando a ler esse capítulo 24, porque Davi ora para Deus pedindo uma oportunidade de morar eternamente na sua casa, e sabe o que Deus faz? Deus pega o seu pior inimigo, e coloca o seu pior inimigo como uma presa fácil, aos seus pés, para que Saul entendesse que com os seus, ninguém coloca a mão, e Davi era um filho do Senhor, um dos queridos de Deus. Sabe, igreja, imagina que esse momento de pandemia, ele passou, e você tem a oportunidade agora de sair de férias, e vai à praia, e na praia, você tem a oportunidade de sair pela manhã caminhando, e é gostoso caminhar na praia, bem de manhãzinha, descalço, uma roupa leve, e você vai pisando sobre a areia, e o seu pé vai afundando, até que um momento, em uma dessas pisadas, você toma uma espetada no pé, e você dá um grito, e para, e fala, o que foi? E retorna, e você se agacha então, e ali agachado, você remove a areia e percebe que tem uma pontinha brilhante, e vai cavucando, e vai percebendo que aquela pontinha brilhante, ela parece um bulizinho, e você limpa e é uma chaleirinha, e você, conforme está limpando a areia, você está esfregando a lateral da chaleirinha, e por estar esfregando a lateral da chaleirinha, começa a sair uma fumacinha, e a fumacinha ela vai saindo, e vai tomando forma, uma bolinha, um corpinho redondo, com uma cabecinha pequena. Eu estou falando para você da história do gênio, e depois que ele saiu da chaleirinha, o gênio olha para você, e com aquela voz de gênio que ele tem, de muitos anos preso na chaleirinha, ele diz assim, muito obrigado, porque eu estava preso aqui há muito tempo, e como você me libertou, você tem direito a, uau, você tem direito a 3 pedidos, meu caro. Eu já estou terminando a história, e é uma alegoria. A história do gênio, ela não existe. E por isso que, terminando a história, nessa mesma proporção, o nosso coração já vai se entristecendo, porque você sabe que não é verdade. Porque não existe histórias de gênio, são contos. Mas eu queria levar a sua mente a essa imaginação. Se você tivesse direito a fazer 3 pedidos, quais seriam os pedidos que você faria para o gênio? O que você pediria nesse momento? Porque aquilo que for pedido para o gênio é exatamente a necessidade mais pura e íntima do seu coração. Sabe, queridos, os gênios não existem, mas existe alguém muito maior do que os gênios. Eu li para vocês a história de um pai, de um Jesus, a história de um Deus, que está oferecendo para nós a oportunidade de não fazer um pedido, 2 ou 3 apenas. Ele estende a nós a oportunidade de lhe fazermos os pedidos que nós precisarmos, aquilo que está machucando a família, aquilo que está te impedindo de ser feliz, aquilo que está levando doenças para sua casa, depressão, ansiedade.
Esse Deus, hoje Ele visita você. Hoje, esse Espírito do Senhor, Ele está visitando a sua família. E de alguma forma Ele está falando com o seu coração. E você hoje, irmão, tem que se lembrar que hoje é o tempo de orar. Não vai ser amanhã. Não vai ser a semana que vem. O tempo é agora. E hoje, você precisa separar um momento para falar com Deus e abrir, escancarar as janelas do seu coração e contar para Ele tudo aquilo que você está precisando. Ah, meu querido irmão, não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não peça coisas, não faça pedidos para Deus com incredulidade. Coloque fé e coloque esperança, porque esse Deus, Ele espera essa noite esses pedidos do seu coração. Porque quando nós pedimos com fé, nós pedimos as coisas corretas, nós pedimos as coisas que são certas, e Deus pode entregar a nós aquilo que nós precisamos para passar o resto dos nossos dias nesse mundo, de forma digna, de forma harmoniosa, com um coração leve, com uma mente e uma consciência em paz, mas com uma certeza no coração de salvação, uma certeza na alma de esperança, e de que Jesus voltará logo, e viveremos tempos de eternidade com Ele. É tempo de orar, e este é o meu mais puro desejo para vocês. Esta é a minha oração para você que nos ouve hoje, ou em algum momento, quando assistir esse vídeo. É tempo de orar. Faço agora uma oração, despedindo a você, a família, mas que vocês continuem na presença do nosso Senhor. Oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor ainda tem falado conosco. Obrigado também, bondoso Deus, porque o nosso coração às vezes se revolta, fica insatisfeito, mas essa insatisfação e essa revolta é contra os nossos erros, Pai, contra as nossas falhas, contra aquilo que não estamos fazendo de forma correta. Portanto, oramos, bondoso Pai, com a fé que há em nosso coração pequena, Senhor, uma fé pequena, mas é uma fé sincera, é uma fé com desejo, com uma esperança de que o Senhor nos visite, e hoje fazemos um pedido ao Senhor, dentre tantos que precisamos, Pai, dentre tantas coisas que podemos colocar em uma lista de pedidos, mas hoje, em especial, oramos por um pedido, Pai, que possamos morar na casa do Senhor e contemplar a Tua bondade para toda a eternidade. Salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.